Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sr. Lago Carpa. E eu sou a Jamile. Então, hoje o nosso vídeo vai ser contando a história, né? E o tratamento de uma carpa de 33 anos que é nossa. Isso, gente, lembrando que é um tratamento veterinário, tá? Exatamente. É feito por um especialista em peixes e vai fazer todo o procedimento para identificar o que ela tem, pra gente depois tratar, né? Não tente fazer isso em casa, né? Então, gente, deixa eu contar um pouquinho dessa história, de como é ter uma carpa de 33 anos. Gente, eu não fui o único proprietário dessa carpa, tá? Na verdade, eu sou tutor dessa carpa, né? Então, ela era cuidada por uma senhora que foi nossa cliente por muitos anos, né? E é uma carpa Nischigói, sim, né? Ela foi adquirida de uma loja especializada da época aqui de Joinville, né? Que cuidava de carpa, tinha as carpas para vender há muitos anos atrás, né? Foram, acho que, um dos veteranos na história. Não, esse animal provavelmente é dos primeiros a ser reproduzido no Brasil quando chegou as carpas koi, assim, mais japonesas mesmo, direto do Japão, né? Ela tem um pouco tem uma qualidade diferente na coloração dela, nas escamas, que você não encontra em algumas, não encontra com facilidade assim nos animais brasileiros, né? Então, gente, essa carpa era da dona Elizabeth Bender, não tem por que eu não falar pra ela, é muito a nossa amiga, né? Ela tá com 80 e poucos anos, né? E infelizmente, quando ela faleceu, o marido dela, ela não conseguiu mais viver sozinha na casa que ela vivia, né? Então ela foi morar, hoje em dia ela mora com os filhos dela, né? Em um apartamento, né? E como ela não podia cuidar, ela pediu pra mim cuidar das carpas dela, que ela gostava tanto, né? E ela acabou doando todas essas carpas para nós, né? Isso já vai fazer uns 6 ou 7 anos, mais ou menos, que isso já se fazem, né? E com o intuito dela vir, às vezes, visitar essas carpas. Mas aí eu falei para dona Elizabeth, as carpas tinham 30 e poucos anos, né? 20 e poucos anos, né? Na época, né? Só que eram, acho que 16 ou 18 carpas, né? Imagina, eu não teria tanto recurso financeiro para tratar esses animais tão grandes, na né? Época, né? A carpa era bem menor, não tinha toda essa estrutura que temos hoje em dia, né? Isso. E aí eu falei, dona Elizabeth, eu gostaria, mas eu não posso aceitar essa proposta, né? Mas ela disse assim, você então pode fazer o seguinte, você venda alguns animais, né? E aí você vai poder ficar. E de fato eu fiz isso, tá? Eu vendi para um cliente que tem elas ainda, algumas ainda hoje, né? Ele acabou soltando ela uma represa, né? Uma represa, né? Que era do condomínio dele, né? Represa particular, tá? Não é na natureza, é diferente, né? Isso. E os peixes, tem alguns peixes, só que a gente não tem conhecimento de quantos, de como eles estão, né? Da última vez que a gente fez uma visita no condomínio, tinha em torno, acho que de 6 ou 7 carpas de porte bem grande, né? E eu fiquei com 4 dessas carpas, né? Ano passado a gente perdeu uma, né? Por causa de uma doença muito similar, né? No começo desse ano a gente teve que sacrificar uma para fazer estudos, né? Ela estava muito debilitada também, né? Uma doença bem parecida com o que ela tem, né? E porém o outro animal teve, eu vou colocar aqui na tela alguns pedaços dos exames que foram feitos, a gente não tem acesso as imagens, também nós não vamos mostrar para vocês porque o animal realmente foi sacrificado, tá? O animal não sofreu, ele é feito de uma forma... Esses animais a gente tem um carinho muito grande por eles, muito grande, porque são nossos pets aqui da loja. Todo mundo que vem visitar aqui a loja ama esses peixes. Então, todo mundo tem um carinho enorme por esses animais, principalmente por esses mais velhos, que eles são muito carinhosos. São muito mansos, né? Muito mansos. Tipo essas também. meninas que estão aqui atrás, né? Elas também não são tão velhas, mas olha só a bagunça que elas fazem, né? Então quanto mais tempo você tem a carpa, mais mansa ela vai ficando, mais carinho ela vai pegando por você, entendeu? Então, gente, a carpa foi sacrificada e foi levada para exames, porque ela já não tinha mais condição de ter uma vida adequada, ela já estava sofrendo bastante, né? O animal também sente dor, principalmente as carpas, como qualquer outro animal, sente dor também. Então, como já estava muito debilitada, ela teve que ser sacrificada, tá bom, gente? Mas foi por uma boa causa e os exames foram muito satisfatórios, né? O resultado que deu, porque é um tipo de doença que é muito pouco estudado no mundo, tá? Existem pouquíssimos artigos sobre isso e eu vou falar para vocês que doença que é, né? É uma doença que os japoneses chamam de Rikui, que é uma doença que dá
por causa dos pigmentos da carpa. Ainda não foi estudado, então não tem dados para eu passar para vocês sobre como que surge, mas o pessoal desconfia que é genético e também tem uma desconfiança que é na coloração vermelha que ocorre. A outra carpa que foi sacrificada também houve esse mesmo problema na coloração avermelhada da cabeça, na mesma região que essa carpa irmã dela, né, porque passou toda a vida juntos, com a coloração vermelha também iniciando na cabeça do mesmo jeito. Teve um tempo de evolução também de aproximadamente 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses por aí. E eu até havia comentado com vocês lá no Instagram, e algumas pessoas até falaram assim: nossa, isso pelo tempo provavelmente é algum tipo de câncer, né? E realmente foi um tipo de câncer de tecido mole da pigmentação da pele, né? Realmente foi uma doença bem complicada e a gente sempre tratou nossos animais da melhor forma possível para estender a vida deles por mais tempo possível também, tá bom, gente? Como a gente sempre fala, a gente sempre quer contribuir para a ciência, para o avanço da medicina em peixes, que é uma coisa no Brasil muito pequena e que aos poucos a gente vai contribuindo para pesquisas mesmo da própria área. Lembrando, gente, que isso que a gente está fazendo é, como a Jamile falou, para evoluir isso, né? A gente está alimentando isso, esses estudos, a gente está alimentando, está divulgando esse trabalho do veterinário. Apoiando veterinários. Apoiando, né? Também, tá? Para quando acontecer do seu peixe ficar doente, a gente ter recurso, né? Já ter um resultado, já sabe mais ou menos o que é, porque o rifui, ninguém sabe o que é, de onde vem, para onde vai, mas, o que resulta, né? Gente, isso não é para desanimar o hobby de jeito nenhum, tá, gente? A gente tá falando de animal bastante velho, né? Principalmente na nossa cultura aqui, animal de 30 e poucos anos, gente, é tempo, tá? É tempo, né? A gente sabe que esses bichinhos aqui, a gente trata com tanto amor e carinho, eles vivem no máximo 12, 14 anos, né? Então, a sobrevida da carpa é muito maior, né? Então, por que não tê-los? Claro que vamos ter, mas isso aqui não é para desmotivar ninguém. Muito pelo contrário, é para fortalecer, tá? Tenha amor aos seus animais, trate com cuidado como a gente pensa também, tá? Que isso vale muito a pena, tá? E sempre vá atrás de pessoas que realmente estudam, pesquisam sobre esses animais, né? E o recurso existe, tá? A gente está apoiando para esses resultados serem cada vez mais satisfatórios. E quem sabe no futuro a gente consiga prevenir essas doenças, né? Esse é o nosso intuito, né, Jamile? Isso, gente. E também a gente sempre mostra o que acontece aqui no nosso dia a dia. Infelizmente, doenças também ocorrem em animais, como ocorre em qualquer ser vivo, né? Então é importante mostrar para vocês também como deve ser feito os cuidados. Claro que você não vai fazer em casa, né? Um raio-x como a gente mostrou aqui, mas você deve sempre ter cuidar principalmente dos parâmetros, a alimentação dos seus animais, a qualidade de vida que ele está tendo dentro do seu lago, e assim para você prolongar a vida dele e evitar as doenças, tá? Muitas coisas não tem como evitar, como ali a questão de tumores, não tem como a gente evitar, até que a gente tenha conhecimento sobre isso, a gente não consegue evitar, né? Mas a partir do momento que existirem pesquisas suficientes para concordar com um melhor manejo que a gente tem que fazer para evitar esse tipo de problema, nós vamos optar por utilizar esse método, né? Mas até agora não existe. Só para fortalecer bem o que a Jamile falou, gente. Parâmetros, tá? 90% dos problemas dos peixes são parâmetros de água, é onde eles vivem, tá? Então, parâmetros de água é 90%. Eu diria que a alimentação seria mais 9% de toda essa história. E 1% é uma genética ruim que o animal tem. Ou tá? algum problema genético mesmo que não tem como a gente ter controle. Fatores ambientais ali que a gente não tem controle. Mas 99% das doenças são evitadas fazendo um bom manejo do seu lago. Então fique agora com algumas palavras que o nosso veterinário aqui, o Dr. Vinícius, ele falou sobre o próprio animal, sobre o quadro que ele está apresentando, para vocês terem uma noção de como que é o atendimento de um animal de grande porte, uma carpa grande, e também um vídeo exclusivo, né, de um raio-x da carpa, tá bom, gente? Então, fica aí com a palavra dos nossos doutores e acompanhem o procedimento.
Então, a gente vai dar agora, vai fazer 2 exames nessa carpa. Essa carpa tem 33 anos, né, Emerson? Isso. É uma carpa que já tem uma certa idade. Ela tá com algumas tumorações na pele, principalmente no crânio aqui, como vocês podem ver, na parte da cabeça. A gente vai fazer agora um raio-x para ver o quão inserido esse tumor tá, né, na cabeça do animal, para ver se a gente consegue ter uma abordagem cirúrgica bacana depois para ela. Ela tem bastante nodulações pelo corpo. A gente vai coletar uma amostra para levar para o laboratório para também ver o que pode ser isso que está acontecendo com ela. Aí agora a gente vai fazer um raio-x, a gente está aqui só deixando ela ficar um pouco mais tranquila e a gente já vai para o procedimento. Então, gente, uma carpa, esse problema que começou a se desenvolver já faz cerca de um ano e pouquinho. E de alguns meses para cá, até de um mês para cá em si, o problema piorou bastante, né? Ela já havia feito um acompanhamento anteriormente, mas foi muito superficial e como a gente já desconfiava de ser um problema chamado Rikui, né? Os japoneses chamam de Rikui esse problema que dá principalmente na coloração vermelha. Não são todas as carpas que tem, às vezes pode ser genética, às vezes pode ser outra coisa, às vezes é muito problema um confundindo com o outro, né? Porque não tem nada na literatura sobre isso. Isso que o Dr. Vinícius e o Dr. Bruno vão estar fazendo hoje aqui, que é verificando o que é isso e vamos ver como resolver esse problema, né? E nós vamos passar mais informações para vocês no decorrer do vídeo. Então aqui nós montamos uma estrutura para eles colocarem o equipamento. Esse aqui é o equipamento deles. Vamos tirar o raio-x da carpa primeiramente, né? Olha só. Colocamos aqui ela para voltar a respiração dela normal e também voltamos ela aqui para fazer outros exames no machucado dela, né? Esse aqui já é para fazer uma biópsia. A gente vai levar para o laboratório, para o Marcelo dar uma olhadinha. A gente fez agora o raio-x da carpa, também coletei uma amostra de uma das nodulações para a gente levar para o laboratório, para a gente entender melhor o que está acontecendo com ela, para ver as chances do animal conseguir fazer um procedimento cirúrgico, saber se é mais maligno, benigno, porque são tumorações que estão aparecendo espontaneamente pelo corpo dela. Então agora nessa próxima semana a gente vai ter os resultados e a gente vai também exercer um planejamento para ver o que ficaria melhor para ela. Se a gente só faz um tratamento paliativo em casos que a cirurgia não resolveria, ou se a gente leva o animal para tirar essas nodulações, que agora as do corpo não estão incomodando tanto ela, mas a maior que tem na face já começou a atrapalhar um pouquinho na apreensão de alimento, enxergar, até às vezes no nado, ou pode ficar irritando ela também, beleza? Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Querendo sempre passar instrução, orientação, né? A gente não tem intuito de estar vendendo nada aqui, né, no nosso canal, muito pelo contrário, né? A gente quer trocar informação com vocês, tá bom, gente? Então, gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você achou curioso ou tem alguma dúvida sobre ali o atendimento de médico de carpas, escreve aqui no comentário se você também já teve alguma doença que você pesquisou e não teve nenhuma solução, não encontrou no Google nem o que era. Então deixa aí pra gente sempre estar a par das situações que vocês passam também, tá bom, gente? Deixa o like, compartilha esse vídeo para um amigo e também não esquece de se inscrever, que isso é muito importante, tá bom, gente? Então, muito obrigada por assistirem e até mais. Pessoal, lembrando, nós não somos os donos da verdade, mas adoramos falar sobre isso. Tá bom? Abraço. Tchau, até a próxima semana.